Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, na semana passada a Volkswagen anunciou que vai suspender a produção no Brasil por conta do agravamento da pandemia. A medida vale para todas as fábricas da companhia no país por 12 dias corridos a partir do próximo dia 24 de março, quarta-feira. Como é que você viu essa medida da Volkswagen, Fausto? Bem, Glauco, acho que temos várias facetas aí com relação à medida da Volkswagen. A primeira é que ela reconhece e em negociação com o sindicato, estabeleceu ali um período de paralisação das atividades. É importante porque nós estamos num momento bastante difícil da pandemia, de colapso no sistema de saúde, e é claro que por melhor medida que qualquer fábrica faça, ela vai ter perigo, vai ter risco de contaminação. É bom lembrar que quando as fábricas também vão parando, de alguma forma você vai controlando e vai ampliando a paralisação da movimentação das pessoas para ir para o trabalho. Acho que isso é importante. Do mesmo jeito que está voltando a ter o fechamento das escolas, antecipação de férias, esse é um movimento que um conjunto de empresas é responsável, né, inclusive por conta do que nós estamos vivendo, deveria adotar. Agora, é claro que a gente sabe que não é só isso, né? Também a questão da pandemia vem atrapalhando, de certo modo, a venda geral de veículos no Brasil, em especial aí, a partir aí de fevereiro, a gente já começa a ver esses indicadores, e de alguma forma a fábrica também vai tendo que se adaptar à conjuntura que antes era expectativa de aumento de produção, aumento da venda de veículos, e agora a tendência é ter uma queda para isso. No meio de tudo isso ainda, Glauco, a gente tem falta de peça, a gente tem falta de componentes chegando para a produção automotiva, que também obriga as fábricas a um realinhamento da sua produção. Então, quando a gente coloca tudo isso, eu diria que, primeiro, é uma medida importante, porque nós temos que controlar a pandemia, mas também é o momento da própria Volkswagen fazer uma análise, né, e reorganizar a sua produção para 2021, em face de tudo que está acontecendo. O Brasil vem se transformando numa espécie de exceção do mundo, uma pária do mundo em relação à pandemia. Nós vamos ter cada vez mais dificuldades, se não controlar a pandemia, de adentrar mercados e, de outro lado, de receber de outros mercados. Você vai num processo muito difícil, né? Porque o mundo inteiro começa a ter medo do que está acontecendo no Brasil. Acho que isso é bastante importante. A gente está vendo a Europa toda aí entrando novamente em lockdown, isso tem a ver com as variantes do vírus, e se sabe que com a perda de controle da pandemia no Brasil, o risco das variações que possam vir a surgir aqui em território nacional por conta dessa proliferação do vírus de maneira desenfreada, o mundo inteiro começa a ter medo do que está acontecendo aqui e as consequências do que está acontecendo aqui para as suas economias, para a saúde da sua população. E eu lembro, né, Fausto, que no começo da pandemia a gente falava muito em reconversão industrial, né, que era uma proposta, inclusive, de entidades para que as empresas pudessem redirigir seus propósitos, até porque nós temos aí demandas de muita coisa que o Brasil acaba importando, né, totalmente dependente de fora, desde equipamento de proteção individual até insumo mesmo para vacinas e medicamentos. Mas o governo acabou não abraçando essa ideia, que poderia ter sido, e ainda pode, né, ser uma saída interessante, inclusive do ponto de vista de uma nova política industrial no país, Fausto? Esse é um debate que a gente deveria fazer, mas com este governo não. O que nós estamos vendo é o contrário. O que nós estamos vendo agora é um processo de abertura desenfreada, redução de alíquota de imposto de importação. Então, a gente já falou sobre isso. Recentemente o governo baixou a alíquota de importação para mais de 1.400 produtos que ele podia fazer ali, né, sem conversa, sem um acordo com o Mercosul, e isso de certo modo indica como o governo pensa. O governo pensa num processo de abertura
sem controle, sem planejamento, sem política muito clara, numa fé de que a competitividade que vai levar o Brasil para um outro patamar aí de desenvolvimento. Quando, na verdade, o que a gente sabe é o que mais provável vai acontecer, na verdade já está acontecendo, é um aumento da própria importação de determinadas áreas, principalmente as áreas vinculadas à tecnologia, e, de certo modo, um enfraquecimento de vários elos da cadeia produtiva. É preciso, né, é importante, é necessário que o Brasil volte a ter uma política industrial, algo que a gente não está vendo já há algum tempo e que de alguma forma está comprometendo várias cadeias. Além disso, é importante que você tenha políticas, né, desenhadas para a indústria em geral, mas isso também é algo que a gente não tá acompanhando, ao contrário, né, o BNDES, que deveria ser esse banco aí de investimento, que de certo modo incentivasse e financiasse a produção industrial e também o desenvolvimento técnico-científico, ele na verdade está saindo de campo disso, até a área toda que cuida da indústria dentro do BNDES foi extinta, então você tem todo um processo ali de desorganização dessa área de apoio à indústria. Acho que essa é uma discussão que a gente precisa em algum momento trazer, porque o que a gente está assistindo agora nas diversas cadeias de falta de produtos tem a ver, né, também muito com a nova reorganização da produção global a partir da pandemia. E essa nova reorganização global, que ninguém tem muita certeza do que vai ser, significa, sim, quem tiver maior dependência das políticas globais vai ter mais dificuldade aí no seu mercado. Agora, Fausto, não sei se foi aí a atitude da Volkswagen que acabou influenciando parte do que a gente chama aqui da Faria Lima, né, representada num manifesto, uma carta pública de economistas que estão pedindo, na verdade, medidas do governo Bolsonaro, em especial a articulação do lockdown nacional. Primeiro foram economistas liberais, né, que lançaram a carta, esqueceram de quem pensa diferente deles, e aí outros economistas também se juntaram a esse manifesto. A Faria Lima, no caso, está acordando tarde demais para os efeitos que esse descontrole da pandemia podem ter na economia? Bem, o embate ali sobre pandemia, saúde versus economia, pandemia versus produção, foi a toada do atual governo, né? O próprio levou muito tempo para o ministro Paulo Guedes ali reverter essa fala, basicamente no final do ano. O presidente até esse momento, o atual presidente não leva isso em consideração, opera com essa ideia ainda de que se você buscar medidas mais drásticas para controlar a pandemia, você vai, enfim, deteriorar a economia, e está ficando cada vez mais claro algo que a gente falava desde o começo, que a pandemia e a economia andam juntos, né? Uma vez que o descontrole da pandemia leva à perda da confiança do investidor, leva à perda da confiança do consumidor e, de alguma forma, leva a economia a ir travando. Isso era claro, né? Isso é claro não só aqui, como aconteceu no mundo todo. E o que nós estamos vendo hoje no Brasil é um absurdo, porque o patamar de descontrole que a gente chegou da pandemia coloca em risco a nação como um todo, mas não só a nação, mas a região e o mundo. O Brasil vai se transformando num país que está sendo visto lá fora como um país sem coordenação, como um risco sanitário global, e que de alguma forma precisa sofrer minimamente intervenções diversas, né, no sentido de que a própria OMS está acelerando a própria chegada de vacina aqui no Brasil, porque precisa ser controlada a pandemia, e eu acho que começa a cair a ficha dos endinheirados do Brasil, né? E começa a cair a ficha porque eles estão perdendo recursos, estão perdendo dinheiro em meio ao que nós estamos assistindo. Não tem outra alternativa que não seja o controle da pandemia. Nós precisamos de vacina, né? Hoje o que o Brasil precisa de maior coisa é vacina e medidas muito rápidas de contenção do vírus, para que a gente não corra o risco de ter novas variações que pode chegar a um lugar pior, que são novas variações que de repente a vacina não tem eficácia sobre ela. Então, para conter isso, o Brasil precisava ter no próximo mês uma chegada de alguma coisa perto de 200 milhões de doses de vacina, algo bem longe de acontecer. A gente precisaria controlar a disseminação do vírus, coisa também difícil de acontecer. Os governos não têm
não tem força política para, por exemplo, fazer o que precisa ser feito, que é colocar uma parte importante do país em lockdown, porque os governos locais têm as limitações dos governos locais. Sem uma orientação no governo federal, eles acabam tendo que enfrentar aí as adversidades econômicas e políticas, e com o poder central dizendo contra, inclusive intervindo no Supremo contra a decisão de estados e municípios que estão optando por medidas mais radicais, de alguma forma coloca em risco o conjunto da sociedade e da economia. Então, nós precisamos controlar a pandemia. Controlar a pandemia hoje é o principal elemento econômico. A principal medida econômica hoje no Brasil é controlar a pandemia. É isso que, de certo modo, vai fazer com que a gente volte a patamares normais de crescimento. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Um ótimo início de semana e até mais. Até a próxima, Glauco. Bom dia novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.